Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Você tem ideia do quanto as separações influenciam os filhos? Você tem ideia do quanto o simples fato de você persistir em amar seu cônjuge pode ajudar seus filhos? Por causa do impacto das separações na vida das crianças e por conta do infeliz recorde de separações nesses últimos meses, vamos falar sobre isso? Eu resisti bastante em falar sobre esse assunto. E quem convive comigo de forma mais próxima sabe o porquê. Eu convivo com muitas famílias. E pessoas, amigos meus próximos, passaram por separações terríveis. Eu sei que há pessoas que simplesmente foram abandonadas e nem tiveram as condições de lutar por suas famílias. Sei também de pessoas que fizeram de tudo para restaurar suas famílias, mas o outro ou a outra tornou infrutífero todos os esforços daquele que estava buscando reconciliação. Sei de amigos que estão agora mesmo lutando por suas famílias e lidando com batalhas cansativas, com situações desanimadoras. Por tudo isso, nunca, jamais, de forma alguma, ouço o que eu vou dizer como se eu não soubesse que há histórias particulares que desafiam a boa vontade e o desejo de acertar. Além de mostrar as consequências da separação, vou falar dos princípios de vida em família e a nossa busca em aplicar esses princípios na vida real. Princípios que podem renovar nossa mente. E a nossa mente renovada pode nos transformar em pais, mães e cônjuges melhores. Muitas vezes, isso não é nada fácil. Para algumas famílias, o desafio pode ser bem maior do que para outras. Precisamos sempre tentar nos colocar no lugar do outro para não nos tornarmos insensíveis. Então, você, meu amigo e minha amiga, que passou por uma ou passa por uma via-crucis da separação, saiba que o que eu vou dizer aqui vai servir para você se identificar, você buscar, se possível, a reconciliação, para você se alimentar de mais motivos para continuar lutando por sua família e para ter informações para cuidar melhor dos seus filhos. E você que está firme, trabalhando para manter o seu casamento, o que você vai ouvir vai servir para você entender melhor a realidade de um número assombroso de famílias hoje, para você entender melhor o impacto das decisões de seus pais sobre você, o impacto de suas decisões sobre os seus filhos. Como é um tema delicado, eu vou dividir em 4 partes. A primeira é para aqueles que estão vivendo bem seu projeto de família agora mesmo. Estão juntos, casados, e seus filhos estão nascendo e crescendo nesse ambiente que os pais estão proporcionando juntos para os filhos. No final dessa primeira parte, vai ficar ainda mais claro o porquê que vale a pena lutar pela sua família e quais as consequências numa criança quando a família se desfaz. A segunda parte é para aquele que já se separou e que está agora com as pontes derribadas. Um dos dois, ou os dois, já até embarcaram em outros relacionamentos e a vida seguiu para milhas de distância daquele projeto de família que você tinha. Nessa situação, o que fazer? Quais são as opções? A terceira parte é para aqueles que são filhos de pais que foram separados, que se separaram enquanto eles estavam ali crescendo, que passaram por todo o processo, o melhor que puderam, e hoje estão lutando para construir uma família. E que além dos percalços habituais, carregam toda a influência da história de suas próprias famílias de origem e que ainda hoje refletem suas decisões, reações e emoções. Como que você lidou com a separação de seus pais, se for o caso? Como o exemplo deles afetou ou afeta você? Que cuidados você pode tomar para não acabar refazendo a mesma história involuntariamente? E você que não veio de uma família que sofreu a separação, vai entender melhor aquele seu amigo ou parente que passou por isso. E a quarta parte é um conjunto de orientações para você dar ao seu filho ou filha, para ele ou ela aumentar as chances de formar uma família saudável, unida e duradoura, quando chegar a hora de partirem para o projeto deles de família. Agora vamos para a primeira parte. Por que não devemos desistir de nosso projeto de família? Você já ouviu a expressão? Queimem os navios! Ela costuma ser usada para situações onde precisamos garantir para nós mesmos que desistir não é uma opção. É assim que você tem encarado seu projeto de família? Você já queimou seus navios? Pelo menos uma vez na história, o líder disse, queime os navios. Há quem diga que foram várias pessoas. Eu nem duvido. Faz todo sentido. A melhor forma de dar inteiro de si para uma empreitada é assumir que você não tem plano B. Aquela empreitada deixa de ser uma das alternativas e se torna a alternativa. Antes de falar das consequências da separação nas crianças, é bom falar um pouco de como as coisas estão. Para quase toda a totalidade da população do Ocidente, por muito tempo a família era um projeto assim, sem plano B.
mas diversas vozes introduziram nas gerações de nossos avós e pais a ideia de que os votos de permanecerem juntos não precisava ser levado tão a sério. Um número cada vez maior de casais se formou com um "vamos ver se dá certo", no lugar de "até que a morte os separe". Até chegarmos no ponto que estamos hoje. Só ano passado, 80.573 casais desistiram de seus planos de família. Isso somente no Brasil. Há uma estatística difundida por algumas revistas e jornais que dizem que há um divórcio para cada 3 casamentos. Mas essa estatística não bate. Nos artigos que falam dela, estão afirmando que foi feita uma soma de todos os divórcios no ano, e uma soma de todos os casamentos naquele mesmo ano, e depois uma proporção entre eles. Nos artigos afirmam que os dados são do IBGE. Então, não confie em artigos cegamente. Não importa quão grande seja a circulação de determinada revista ou jornal, são bem comuns esses erros, em especial contra a família. Eu evito usar expressões fortes, mas esse dado é pura mentira. Você pode fazer o que eu fiz. Investiguei no site do IBGE, que é um tanto bagunçado, ou seja, dá um trabalho para encontrar as informações, mas é por isso que eu sou aqui, para te ajudar. E me certifiquei, que consta que em 2019, quase 900 mil casamentos ocorreram no Brasil. E já sabemos que ano passado foram mais de 80 mil divórcios. Apesar de que em 2019 terem sido menos divórcios, mesmo se ficarmos com esses 80 mil de agora, essa conta não dá um divórcio para cada 3 casamentos. O correto seria dizer que temos cerca de um divórcio para cada 12 casamentos. Que erro absurdo! Isso sem falar das uniões estáveis, que não são contadas como casamento, mas que muitas vezes acabam entrando em estatística de divórcio quando se desfazem. Ou seja, tem muita gente querendo que você pense que a família é uma instituição que está ultrapassada, falida. Eu já ouço isso faz décadas, desde meus professores na escola, mas não dei ouvido a essas fontes. Agora, olhando para os números, realmente houve um crescimento das separações com a pandemia. E sem dúvida, é mais um subproduto negativo desse tempo. Mas isso é para reafirmar em nós que temos que lutar para que mais famílias sejam mantidas fortes, para que as separações não continuem crescendo. Essa decisão de ir cada um para um lado tem um enorme impacto educacional e na formação geral de nossos filhos. A gente vai falar sobre isso, inclusive sobre o impacto em cada faixa etária. Uma outra decisão que pode ter um impacto enorme na vida de seus amigos é de encaminhar esse vídeo. Curtir esse vídeo e seguir o nosso canal nos ajuda muito. E é também uma coisa que não custa nada para você. Para você que não tinha entendido o que a separação faz de tão mal para lutarmos contra ela, aí vai uma lista dos sintomas comuns do sofrimento dos filhos que passam pela separação de seus pais, por faixa etária. Quando o filho ainda está sendo gestado durante a separação, a criança pode nascer com baixo peso ou com atraso de desenvolvimento. Até 3 anos, a criança pode se tornar mais tímida ou ter um retrocesso no comportamento, agindo como se tivesse menos idade do que tem, e passar a ter pesadelos. Entre 2 e 6 anos, a criança pode pensar que tudo foi culpa dela, e os pais vão saber disso, porque ela vai tentar mudar seu comportamento para um dos extremos, tentando ser o melhor possível ou a pior possível. Pode passar muito tempo tentando negar o que aconteceu, pode desenvolver um medo de ser abandonada, uma tristeza profunda, dificuldades com o sono, com a alimentação. Entre 6 e 12 anos, a criança pode se sentir rejeitada, pode experimentar uma grande raiva, pode ter dificuldade de desenvolver afeto pelo pai ou pela mãe, pode perder bons hábitos que já havia adquirido, ter fortes sentimentos negativos pelas decisões dos pais. Entre os 13 e 18 anos, pode passar a manifestar sua desaprovação da conduta dos pais na forma de fortes conflitos. Em todas as idades, aumenta-se muito as chances de se ter um comportamento desobediente, de rejeição às normas. Aumentam também as chances para o envolvimento com comportamentos de risco, uso de álcool, drogas, sexualidade precoce, violência, e há uma tendência de piora no desempenho como estudante. Tudo isso vai gerando jovens e adultos modificados por essas experiências, mais frágeis, instáveis, inseguros, raivosos, rancorosos, desapegados do que seriam sem terem vivido o impacto da separação em suas famílias. O que isso significa? Que devemos evitar ao máximo as separações. De preferência, voltarmos todos para os nossos votos de casamento, até que a morte nos separe, e evitar todo esse mal. Se você está vivendo uma crise agora mesmo
Para sua esperança eu digo, já aconselhei vários casais em crise e vi de tudo um pouco. Crise de todo tipo, seja por conta de violência, de discórdias no uso de dinheiro, de traição, ou só um estranhamento um do outro, às vezes com apenas um dos dois querendo, vi famílias se reconciliando. Até casais que já estavam morando em casas diferentes, com um dos dois ou os dois começando a querer arriscar com outros pares, mas que, como última tentativa, resolveram pedir a nossa ajuda para encontrarem solução e reataram. Ou seja, nem sempre o que você acha que não tem jeito, realmente não tem jeito. Mas para aquele que já está separado e sem volta, daqui a pouco vamos falar como lidar com tudo isso. Voltando para você que ainda está lutando por sua família. Eu não sei como é para você, mas o maior desafio que já tive até hoje na minha vida foi o projeto de família que comecei com a Rosana. Desde os primeiros meses foi muito difícil, tanto para mim quanto para ela. Somos pessoas muito diferentes, com famílias muito diferentes, gostos e personalidades diferentes, e essas diferenças às vezes viram pontos de tensão e facilitam conflitos. Mas nós dois tínhamos uma convicção, que nos ajudou e nos ajuda muito. Quando dissemos diante de nossos pais, irmãos, amigos e diante de Deus, que estávamos unidos até que a morte nos separasse, havíamos falado sério. Aquilo para nós foi o mesmo que queimar nossos navios. Nosso projeto de família não irá continuar se desse certo. Nós iríamos continuar com o nosso projeto até que ele desse certo. Afinal, não havia um plano B. Eu confesso que por um par de anos eu não tinha a menor ideia de como fazer dar certo nosso pequeno projeto de família. Mas mesmo naqueles anos em que eu e Rosana estávamos um tanto perdidos sobre o que fazer para encontrar soluções para as dificuldades que a gente estava encontrando, nosso compromisso um com o outro permanecia. Isso fez toda a diferença na história dos nossos filhos. Os benefícios de termos lutado contra a tendência propagandeada de desistir quando a coisa fica difícil foram e são eternos. Além dos benefícios eternos, há inúmeros benefícios imediatos na saúde física, social, emocional, mental, tanto dos nossos filhos quanto na nossa enquanto pais, que fazem valer a pena ainda mais lutar para superar as dificuldades no lugar de desistir do projeto de família. Deixa-me trazer uma imagem para facilitar a compreensão do que estamos passando com o povo. Você já teve contato com uma vala? É como um rio, só que de dejetos. Fede, é feio, propaga muitas doenças, é nojento. Mas quantas famílias se viram obrigadas a morar próximas de uma? Como isso se torna possível? Nos acostumamos com o mau cheiro? Nos cauterizamos contra o incômodo e a feiura e a nojeira, o que causava na gente no começo, e seguimos com a vida. Mas não é porque nos acostumamos com a vala que ela passa a ser algo bom. E não é porque nos acostumamos com ela que o fedor some, que as doenças que ela propaga param de nos afetar. As famílias se desfazendo é um mal. Não importa o quanto nos cauterizemos para os danos que isso traz. Não importa o quanto nos acostumemos, isso continuará a ser um mal, mesmo que a gente nem ligue mais. Vamos seguindo, sofrendo e às vezes sem nem ter consciência do que está causando aquela dor. Mas e quanto às famílias que já estão nessa situação, já se desfizeram? Vamos falar disso em nosso próximo vídeo. Para aqueles que persistem lutando pelo seu projeto de família, eu preciso deixar claro que no momento em que uma pessoa desiste, pensando que ao fazer isso vai dar um ponto final no sofrimento, pouco depois desse ato de realizar a separação, ela percebe que se enganou. A maior parte das vezes, tarde demais. Apesar de um alívio inicial que se sente ao jogar a toalha, não houve um ponto final, apenas o início de um novo tipo de sofrimento familiar, doloroso e ainda mais desesperançoso, com aquela perspectiva de nunca passar. Na luta de fazer aquele ferimento sarar, se abandonam muitas coisas, até as convicções mais profundas. As pessoas vão se perdendo e às vezes passam a vida tentando se encontrar novamente. Para dar vazão a essa decisão de desistir, hoje há profissionais que orientam que buscamos um nível ainda mais danoso de individualismo, um foco de pensar em si mesmo ainda maior, em buscar a sua própria felicidade a qualquer custo. Isso em si causa um dano para o indivíduo, para os filhos, para a sociedade como um todo, um dano profundo de alma, e acabam por não encontrar a tal felicidade prometida, ao tomar a decisão de desistir de sua família. Eu sei que esse assunto é muito difícil. Fora os casos graves em que a vida esteja em risco, os filhos estejam em abuso e coisas nesse nível, eu recomendo sempre que lutemos pelas nossas famílias e casamentos.
O benefício de seguir lutando é finalmente, após a luta, colher os frutos de nossa persistência. Os frutos são casamentos mais sólidos, filhos mais fortes emocionalmente, socialmente, mentalmente, espiritualmente. É fruto de você e sua família passarem a ser agentes de reconciliação pela experiência que passaram para as famílias de seus amigos que estiverem passando pelo mesmo problema. É fruto você descobrir um novo nível de satisfação pessoal, aquele que vem de superar suas mazelas, suas limitações, suas imperfeições em nome de algo maior. É fruto uma paz de espírito alcançada por não ter rompido com suas convicções mais profundas. Não sei o que você está passando, mas aí vão alguns dos meus desejos para você que tem me acompanhado por aqui. Não desista do seu projeto de família. Não é porque você não consegue ver uma saída para a dificuldade que vocês estão passando que não exista. Não dê ouvidos para os especialistas da moda. Busque os exemplos e conselhos entre aqueles que lutam pelas suas famílias. Fica muito mais fácil lutar e não desistir quando a opção de desistir não existe para você. Quando eu cheguei nas novas terras do casamento, eu queimei os meus navios. E você? Aqui termina esse nosso vídeo e a gente se vê na continuação dele semana que vem. Até lá!